tarde, meu nome é Elisandra, sou enfermeira, faço a coordenação da unidade de transplantes do Hospital São José e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês, junto com o Vanderlei, que é um paciente transplantado, porque hoje, dia 6 de junho, é o Dia Mundial do Transplantado. Então a gente primeiro quer agradecer a vocês que doaram, que puderam dar esperança a outras pessoas, porque foi no pior momento da vida de vocês que vocês souberam dizer um sim e ofertar o que era de mais precioso do familiar de vocês para que outras pessoas pudessem dar seguimento à sua vida, pudessem voltar a sorrir e ter uma nova esperança. Então aqui comigo é o Vanderlei. O Vanderlei teve o seu dia de esperança no dia 3 de setembro de 2017, há 1 ano e meio. E eu queria, Vanderlei, que tu contasse um pouquinho como foi esse dia 3 para você. Eu sou Vanderlei Gerbon, tenho 29 anos. Eu precisei fazer o transplante quando eu tinha 27 anos. Eu fiquei 1 ano e meio com... Eu tive uma trombose numa veia que faz a drenagem do fígado. E precisei vir para o hospital, fiquei um tempo internado, não descobriram o que é. Quando descobriram, acharam remédio, eu tinha um problema de coagulação. Deram um remédio, melhorei por 1 ano. Aí eu voltei a ter o mesmo problema. Aí me encaminharam na questão para transplante. Na época eu não fazia nem ideia do que era. Não era uma conversa habitual lá em casa. Aí eu comecei a vir fazer os exames e tal. Eu fiquei ao todo, se não me engano, deu 3 meses na lista. Ao todo, eu entrei em julho, fiquei até outubro. Aí eu fiz o transplante em outubro. No último mês mesmo, assim, na minha questão física era muito complicado. Era algo que para mim não era tão ruim. Eu sentia muito mal, mas era muito ruim para ver os meus familiares sofrendo, porque sabiam que não podiam fazer nada para me ajudar. Que no meu caso era um transplante total, então não podia ser só um pedaço, tem que ser um paciente com morte encefálica. Então era mais complicado de achar. Aí para minha família foi complicado. Ver o meu pai, ver minha mãe, meu irmão, minha avó, meus tios ali querendo ajudar. Meu pai queria ajudar de tudo que a gente não tinha o que fazer. Minha mãe me acompanhava, que sempre via como é que era, o caso era grave, era complicado. E como foi o dia 3 para ti? Vou contar isso, eu acho que tu não sabe mais. Eu estava em casa e eu estava sozinho, me deu uma crise muito forte. Na hora eu não conseguia respirar, não conseguia muito, nem meu pai trabalhava 20 metros da minha casa, não conseguia nem chamar ele para me ajudar, não conseguia pegar o telefone para ligar. Aí eu me lembro, quando deu uma aliviada, eu mandei mensagem para ti que gostaria de falar com o doutor por causa que eu não conseguia, queria um remédio para dor, alguma coisa, que eu não sabia o que fazer. Aí tu falou, só um momentinho que eu vou falar com ele e já te aviso. E passou 1 hora e nada, e passou 2 horas e nada, e eu te xingava tanto. Eu falei, por que ela não me responde mais? Que louco. Aí isso era umas 3 da tarde, acho que deu 5 e pouco da tarde, e tu me liga que chegou, ela falou, e daí, vamos transplantar? Eu desliguei na cara dela, infelizmente. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Eu não saía do sofá quase, fiquei dormindo por mais 3 meses inclinado, sem conseguir andar direito. E eu me lembro que eu consegui atravessar até andar uns 80 metros na casa da minha mãe para conversar com ela, falar o que aconteceu. Não sei de onde tirei força, mas para mim foi uma emoção, foi um alívio tão grande que não tem como explicar assim a sensação. E o teu pós-operatório, Vanderlei, como foi ficar conosco aqui todo esse tempo? Você continua, você sabe que vai ficar conosco aqui até agora para sempre, né? Mas como foi ficar conosco aqui, as primeiras consultas, aquele vir toda semana, como que foi essa tua mudança de vida? Quando a doutora Fernanda me preparou para o pós-operatório, ela falou, tu vai ficar internado, vai fazer hemodiálise, vai ser complicado essas partes. Eu esperava algo complicado, assim, porque meu caso era complicado. Quando eu acordei, eu já acordei melhor do que eu entrei já. Eu me senti muito bem. Aí comecei a conversar com o pessoal vinha conversar, os enfermeiros brincavam, o técnico de enfermagem, tudo. Foi indo, peguei amizade com eles, a gente conversa, muitos eu converso até hoje ainda, tenho contato ainda, e fizeram eu sentir super bem. Eles não vinham só pedir, tá precisando de algo, eles vinham conversar realmente e ver se eu precisava de pelo menos 5 minutinhos de conversa, precisava de alguém para desabafar, alguém para me entreter. Se importaram muito comigo, se importaram de verdade. Tanto é que quando falaram que eu ia ganhar alta, eu pedi se eu podia ficar mais um tempo por precaução, porque eu tinha medo de ir para casa, que ali eles me tratavam muito bem, aí eu não tinha muito
a vontade de ir embora, assim, de medo de estar em casa sozinho e de não ter essa assistência toda que eu tinha aqui. E hoje você já faz 1 ano e meio que transplantou. Hoje a tua rotina de vida, como que está sendo a tua rotina de vida atualmente? Tem alguma coisa que você não pode fazer? Tem alguma coisa que ficou que é muito diferente dos teus hábitos que você tinha quando antes de você transplantar? Como que foi aceitar essa nova vida, essa nova oportunidade? Eu ainda preciso só cuidar, né? Tipo, tem que ter um que seria normal para todo mundo, questão de alimentação mesmo. Exercícios eu ainda não faço muito porque eu tenho mais uma cirurgia para fazer que causou, no meu inchaço na época causou uma hérnia, mas se não fosse isso eu estaria liberado para a maioria das atividades. Eu tenho os cuidados, ainda tenho a medicação que eu tenho que tomar. Fora isso, assim, a minha vida não mudou nada radicalmente, assim, tudo que eu fazia antes praticamente eu faço hoje, só tem que ter um certo cuidado para não extrapolar os limites, mas sim, do que eu fazia de alimentação, comecei a ter uma alimentação mais saudável, comecei a mudar alguns hábitos, mas nada que me deixou, assim, me fez falta em excesso, assim, nada. Hoje em dia é tudo normalzinho. E hoje a tua família, como que a tua família está nesse convívio, como que ela passou contigo todos esses momentos? Para eles na época foi difícil, hoje em dia já é, como é que eu vou dizer, eles tratam assim a causa de uma maneira diferente, enxergam tudo que eu passei de uma maneira diferente. Se eles puderem ajudar alguém, alguém falar disso, me lembro que antes do transplante meu pai, eu trabalhava na marcenaria, eu comecei a ter a parte hepática complicada e coisa, aí ele, mas não consegue fazer mais nada, tá preguiçoso, olha a barriga, não sei o que, e ficava pegando no pé, porque eu tava mesmo, perdi a resistência, perdi tudo, tava bem debilitado. Quando ele descobriu que era por causa do transplante, quando eu fiz transplante, hoje ele vem alguém, esse é meu filho, fez transplante, ele tem o maior orgulho de dizer que eu consegui, que eu fiz e que eu superei isso, que eu passei por isso, que eu estou bem hoje. Foi algo pra gente, pra família, assim, deu uma união a mais e foi algo muito gratificante saber que, pra mim, de saber que consegui passar e pra eles que, tipo assim, eu ainda tô lá e que eu consegui ter uma vida normal de volta. Nós aqui no ambulatório do Hospital São José, a gente trabalha muito então com essa fila de espera, que hoje em Santa Catarina são 625 pacientes esperando na fila por um órgão. Então a gente vê assim, em todos os pacientes nossos, tanto os que estão na fila, mas já os que já transplantaram, como a gratidão é importante, como eles são gratos por aquilo que alguma pessoa que eles nem imaginam quem fez por eles. Como tu vê essa forma de expressar essa gratidão? Porque hoje você é grato a uma família que você não sabe quem é, não tem nem ideia, e ela te deu uma nova chance de viver. Então, como tu vê essa forma assim, de que maneira hoje tu expressa essa tua gratidão com as outras pessoas? Eu tento, no que eu posso, eu tento conversar, mobilizar as pessoas, fazer entender como, para mim, antes de eu precisar de um transplante, eu não tinha esse hábito de conversa em casa, não tinha nada. A maioria, a gente tem um grupo transplantado, a gente conversa bastante, a maioria consegue achar as famílias doadoras. Eu não consegui agradecer até hoje eles pessoalmente. Por num momento tão difícil, saber que eles podem ajudar alguém e que se não fosse essa boa ação, essa boa vontade, esse momento de alguém a dizer sim do transplante, eles só não tinham perdido eles, no momento meu pai, minha mãe, eu não estaria mais aqui se não tivesse nessa hora de ter conseguido dito sim, nesse momento difícil para eles, porque na hora é muito complicado tu pensar nisso, porém o bem que fazem a outras pessoas é algo que não é inimaginável. O quanto salvaram a minha vida, por questão de tempo, não tinha mais nem chance de um transplante, não resolveria. É algo que não tem como agradecer o que fizeram por mim. Não tem nem como que falar sobre isso, porque foi algo surreal assim para mim na época. A gente conhece aqui no ambulatório que vocês têm um grupo de transplantados no WhatsApp, né? Que vocês formam um grupo onde vocês se ajudam um ao outro quando falta alguma medicação, porque essa medicação é cara, ela vem do estado
e às vezes pode ocasionar faltas. Então a gente já sabe que até a gente fez contato contigo para um menino de São Paulo, né, que tudo deu certo, eles conseguiu, outra pessoa de Camboriú. Como que vocês se organizam nisso se alguém precisa de uma medicação? De que forma eles conseguem chegar até vocês? É que com nós, tipo, pelo Facebook, quem não tem um grupo do WhatsApp, mas pelo Facebook ou entre em contato com algum dos outros em cada cidade, nós temos um grupo próprio para Santa Catarina e nós temos um outro do Brasil mesmo. Quando precisa, geralmente o processo é lento, até tu pegar a documentação, até tu conseguir ganhar do governo e chegar o remédio, geralmente demora, a pessoa já está de alta e ainda não chegou. Muitas vezes o hospital consegue ajudar nesses dias, para muitos não conseguem. Aí o pessoal vem, ou tem certos estados que tem falta por meses da medicação. Então a gente vai se juntando um pouquinho de cada um, vai enviando e vai podendo ajudar, porque tem muitos casos que por falta, mas tem casos que o próprio transplantado tem o remédio em casa e já aconteceu de falecer ou aconteceu de abaixar a dosagem e ter de sobra. Então um vai ajudando o outro, porque já foi difícil superar isso. Ainda agora que o pior já passou, pegar e largar tudo também não tem como, né? Então, no caso, assim, qualquer pessoa que tem essa dificuldade ou sabe de um familiar, pode entrar em contato com nós aqui também no ambulatório, que a gente entra em contato com o Vanderlei consegue ajudar a todos que precisarem. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco aqui no ambulatório do Hospital São José. O nosso ambulatório fica no piso superior da Clínica São José. Pode ser um contato por telefone, o nosso telefone é o 3274 5000, ramal 5303. Tanto eu, Lisandra, que sou a coordenadora do ambulatório, como a Maria, que é a nossa enfermeira, vai atender, vai tirar suas dúvidas. Pode ser também através do nosso e-mail, que é o transplantes@saojosé.com. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer insegurança ou qualquer curiosidade que você tenha, às vezes para pedir sobre um familiar, para pedir auxílio, solicitações de como chegar no nosso ambulatório, é só entrar em contato conosco. A gente vai estar ali sempre pronto para o que puder fazer e nos ajudar. E eu acho assim que o mais importante hoje, nesse dia, que é o Dia Mundial do Paciente Transplantado, realmente é agradecer. É agradecer a oportunidade principalmente de olhar para o Vanderlei e ver quem ele era, o que ele é hoje, ver o sorriso dele, ver esse rosto bonito, jovem, que tinha um caminho muito grande pela frente e ele só pôde continuar graças à oferta de um órgão de vocês familiares, que no momento mais difícil da vida, que é em perder um ente querido, soube dizer um sim. E eu acho que é bem importante isso de todo mundo saber que uma vida pode salvar 8. Então assim, a gente pede que vocês conversem em casa, discutam com as suas familiares, tem interesse em ser um doador de órgãos, deixa ciente o teu familiar. Isso é o mais importante, é a tua família conhecer a tua vontade. E a gente vai estar sempre disponível para todas as dúvidas que vocês quiserem tirar. Se nesse momento acha que não tem nenhuma dúvida, mas depois surgiu, não esqueça, faça contato conosco, a gente está sempre disponível para toda a comunidade, mesmo não sendo aqui de Jaraguá do Sul. A gente está disponível para tirar as dúvidas e faremos isso com o maior prazer. A nossa equipe está sempre disponível a toda a comunidade, assim como os nossos pacientes que nos acompanham todo dia, toda semana, todo mês, estão aqui conosco. Então, Lisandra, uma das perguntas a Daniela mandou, se ela ficou na dúvida, o medicamento é fornecido pelo SUS ou não? Sim, esse medicamento, no momento que você é um paciente transplantado, Daniela, a gente entra com um processo porque ele é um medicamento especial. Então a gente encaminha esse processo junto ao governo do estado, ele é totalmente gratuito, fornecido, tá? No momento que você sair de alta do hospital, já é para estar com essa medicação na mão. Mas alguns locais, não é o nosso caso aqui em Santa Catarina, mas alguns locais no país têm alguma dificuldade em conseguir. Então, por isso que se formam esses grupos para ajudar essa pessoa, para quando ela sair do hospital, ela já possa sair com a segurança de que ela tem a medicação até ela receber do Estado. Mas ela é totalmente gratuita, essa medicação.
na medicação, se precisar, a gente faz essa ajuda pela questão de que há certos estados que há falta quando muitos pacientes ganham alta e com esses falta muito, a gente tenta ajudar com o que pode, um ao outro. E com esses grupos de transplante a gente percebeu assim, não é só adultos que fazem isso. Tem uma criança no grupo, a mãe dela está no grupo, a criança com 6 meses precisou de um transplante também. Então é medicamento já mais difícil de se achar, é questões que é mais complicada de se lidar. Então a gente está lá tipo um para ajudar o outro, e seja no medicamento, seja na conversa, tipo muitos, hoje eu acordei assim, alguém já passou por isso, ou uma coisa assim. Quando está cortando medicação, conforme a gente sai do hospital, sai com uma dosagem alta de medicação devido à imunidade, um monte de outras coisas, a infecção, o tempo vai diminuindo. Eu hoje tomo uma dosagem muito baixa contra o que eu tomava antes já, e aí cada vez vai diminuindo mais. Então nesses pontos assim, depois de um tempo tem uma vida normal, e tu acaba descobrindo, depois que tu precisa e tu tem um familiar, tu acaba descobrindo pessoas graves e complicadas, porque um pouquinho antes do meu transplante eu tenho uma fila nacional de transplante do estado, aí seleciona por estado. Quando eu estava na fila eu tinha para olhar em que lugar da fila eu estava, e eu me lembro que, como eu me cuidava da alimentação pelo fato de eu estar muito ruim mesmo, eu estava em 6º na fila na época. E meu pai, quando olhou isso, ficou louco. Ele, vou lá ligar para o hospital, não é possível, como é que tu tá ruim desse jeito e que não te ajudam, não aparece para ti, tu tá em 6º. Eu falei, pai, para tu ver como tem gente pior que eu. Eu não conseguia andar mais de 20 metros sem sentar, quase desmaiava, não conseguia respirar. Cheguei a ter, na minha cirurgia eu entrei com 92 kg e 800, eu acho, eu saí com 64, só de líquido retido e inchaço. Então, eu nesse estado ainda era o 6º da fila, pela gravidade. Então tem casos que é muito urgente e que necessitam muito da ajuda dos outros, principalmente dos familiares, que podem dizer o sim na hora que é mais difícil para eles e que surge a oportunidade, né? Vanderlei, antes do teu problema, você e a sua família eram doadores? Qual era a visão que vocês tinham sobre doação de órgãos? Vocês haviam discutido entre família já a respeito disso? A gente, antes do transplante, eu particularmente, minha mãe já meio que pela família, pela questão de vários parentes e de acompanhar bastante, sempre está acompanhando os parentes aqui no hospital e coisa, ela já é uma pessoa mais que ajudou a família inteira. Para ela já era algo mais normal falar sobre isso, por estar aqui no hospital. Eu particularmente nunca tinha nem tocado no assunto, nunca corri atrás, nunca conversei com ninguém sobre isso, pelo fato de que, teoricamente, eu com 26 anos saudável, nunca pensei Será que vai acontecer comigo, né? Nunca pensei que precisaria, pela questão de saudável, 26 anos, trabalhava normalmente, fazia de tudo, não tinha o porquê eu pensar nisso antes, até do nada ter que precisar em 1 ano e meio minha vida virar da avesso, né? Hoje em dia já é algo para todos, e muitos amigos que eu tenho de tudo que é estado e coisa que nunca conversaram sobre isso antes, depois de ver como é que eu estava, de vir conversar, de ligar, perceberam o quanto é importante essa ajuda, essa conversa na família. Que bom, então. E a conversa, ela é importante, ela é essencial. A família muitas vezes não tem a ideia de que você quer ser um doador. Então, assim, é primordial que você sempre deixe isso muito claro para a tua família. Eu gostaria de ser um doador. A gente aqui no hospital tem uma campanha que é o #EuDigoSim. E esse ano ela vai vir com tudo mais uma vez e a gente quer contar com o teu apoio, o teu auxílio nessa campanha. Nunca esquecendo que uma vida pode salvar 8. E essas 8 pessoas estão na fila, aguardando e querem viver. Então, pense, reflita e nos ajude, principalmente nessa campanha do Eu Digo Sim. A gente depende do teu sim para continuar com muitas vidas pela frente. A gente agradece e, mais uma vez, dizendo que está à disposição tanto no nosso telefone como no nosso e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigada. Muito obrigado.